Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, David Santiago, Liliana Borges, Sónia Sapage. Olá e seja bem-vindo ao Poder Público de dia 23 de maio de 2024. Hoje tenho de começar por uma informação útil sobre o nosso podcast e que é também uma novidade sobre a vida interna da redação. O David Santiago, que assumiu recentemente o cargo de editor da secção de política, vai passar a estar connosco a partir de hoje como comentador residente, em substituição da Leonete Botelho, que por sua vez deixou a editoria de política para assumir um lugar na equipa do Internacional. Feita esta atualização rápida, que era necessária, estou pronta para avançar para a análise da semana, que inclui da nossa parte uma sondagem sobre as eleições europeias publicada na terça-feira. A conclusão mais evidente dos números era o empate técnico entre a AD e o PS e, por isso, pergunto de São José se o empate técnico é o novo normal em Portugal. parece que sim, já foi assim ao nível das sondagens das europeias e do próprio resultado, não é? Das legislativas. Sim, das legislativas. E ao nível do próprio resultado, porque de facto PS e PSD têm 78 deputados cada no Parlamento. A AD é governo porque o CDS tem 2. Mas eu acho que isto tem a ver com uma alteração de fundo no sistema político português e parlamentar, que já falámos bastante. Tem a ver com o fim do bipartidarismo, de existirem só 2 blocos, terem passado a haver 3, ou seja, o peso do Chega no Parlamento torna cada vez mais difícil a possibilidade, por um lado, de constituição de maiorias absolutas de uma coligação ou de um só partido. Por outro lado, também, ao posicionar-se à extrema-direita, acaba por criar erosão, e criou erosão eleitoral no PSD e no CDS. Aliás, o CDS voltou ao Parlamento porque integrou a coligação, não é? Senão dificilmente conseguiria eleger os 2 deputados ou até 1. E portanto eu acho que isto é um novo normal da política portuguesa, porque eu não creio que o Chega seja um epifenómeno que veio para se esvaziar, porque a nível europeu e a nível mundial o que tem sido o crescimento exponencial da extrema-direita vai manter-se e creio que vai ficar. Aliás, penso que vai ser bastante significativo nas europeias. A expressão, os partidos de direita radical populista vão ter, até mais do que em Portugal, noutros países, não é? E no contexto europeu eles juntam-se, não é? É um grupo. Sim. Eles são 2 grupos, mas depois trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto e pressionam o PPE em conjunto. Eu estive em Bruxelas em dezembro, numa iniciativa no Parlamento Europeu, e já na altura se sentia muito esse medo de que a próxima legislatura fosse marcada pela... Sim, eles já são muito significativos hoje em dia, não é? Até por força da representação francesa. França é um país grande, muito populoso, elege muitos eurodeputados, e o partido da Le Pen tem uma expressão fortíssima no Parlamento Europeu, assim como outros partidos também de extrema-direita. E portanto eu creio que isto é um novo normal, vamos ter que aprender a viver com isto. Não, creio que ainda não começamos a aprender, mas isso é um outro assunto que depois iremos falar mais à frente. Tem a ver com a dificuldade dos consensos no Parlamento português. David, os números, se nós repararmos, são ligeiramente diferentes quando se avaliam os cabeças de lista em vez do partido. Portanto, quando olhamos para a marca da Marta Temido, do Sebastião Bugalho, etc. Que conclusão é que tiraste aí? Quem é que pode sair beneficiado com o nível de reconhecimento e notoriedade, no fundo? Eu mais do que quem é que sai beneficiado, eu acho que pronto, de facto os números, e é importante ter em conta que a pergunta é mais a notoriedade do que quem é que é o melhor candidato. E não, é se reconhece. É menos valorativa e mais no sentido da notoriedade, portanto, mas é interessante perceber, olhando para os números, e eu acho que também
colocar aqui alguns cenários, algumas ideias em cima da mesa. Por exemplo, o João Oliveira não apresenta uma grande notoriedade, ou seja, não é assim tão reconhecido, apesar de ter sido durante anos e anos líder parlamentar do PCP. Ou seja, aquilo que se percebe é que ele é muito conhecido de facto do meio mais politizado e daquilo que chamamos da bolha dos políticos e dos jornalistas, mas depois aquilo que as pessoas que são efetivamente reconhecidas são os ex-líderes partidários. É a Catarina Martins, é o próprio Coutinho Figueiredo, que não foi líder assim tantos anos da IEL, comparativamente, por exemplo, com a Catarina Martins. Não é exatamente, muito... mas ainda assim tem um nível de notoriedade bastante elevado e, claro, obviamente Marta Temido, até desde logo pelo facto de ter sido ministra, mas também ter sido uma ministra protagonista, em particular durante o período da pandemia. Ora, olhando para estes valores, a sensação com que se fica é que, de facto, Sebastião Bugalho, a conclusão que se pode tirar é que Sebastião Bugalho não tem o mesmo nível de notoriedade, fica bastante aquém de Marta Temido. No entanto, eles estão em empate técnico, o que significa que, acho eu, é a interpretação que eu tenho, de que no caso das europeias, ou seja, ao contrário do que acontece possivelmente no caso das legislativas, em que obviamente a dinâmica partidária é importante, mas conta muito o candidato, propriamente dito, diria que nas europeias, pelo menos nestas aqui, não vai contar tanto o candidato, mas conta mais qual é o partido, o momento do partido e a dinâmica do partido. Ora, o facto até de a AD surgir ligeiramente melhor nesta sondagem, embora seja negligenciável, porque é muito ligeiro, é absolutamente negligenciável porque está mais do que dentro da margem de erro. Mas a ideia com que se fica é que, obviamente, aqui, apesar da notoriedade muito inferior de Sebastião Bugalho, que a generalidade das pessoas até não conhece, ou mal conhece do comentariado político, é que se calhar aqui a AD vive aqui, aproveita aqui um momento de estado de graça ainda, um momento que é favorável no sentido que acabou de aprovar várias propostas ou várias medidas que são relevantes do aeroporto. Mas 1% não justifica, não é justificado por isso. Não, mas a verdade é que se esperava ou admitia-se que, tendo em conta que muitas das vezes as europeias são uma eleição em que o partido no poder é penalizado, que neste caso, e tendo em conta a popularidade de Marta Temido, que foi durante muito tempo a ministra mais popular do segundo governo de António Costa, que ela aqui tivesse esta vantagem, e é uma vantagem que não se verifica. E, portanto, o não se verificar, eu julgo que poderá, e obviamente estamos aqui sempre no domínio da especulação, mas eu julgo que isso poderá estar de alguma forma relacionado com o facto de o governo viver ainda uma fase inicial em que está em estado de graça e de também ter conseguido aprovar medidas relevantes ou propostas relevantes, a questão do aeroporto em particular, mas a questão do complemento solidário para idosos e tudo mais, e portanto há aqui uma série de medidas que eu acho que podem beneficiar de alguma forma o Sebastião Bugalho. E eu acho que a outra conclusão de facto é que os partidos poderão depois, os mais pequenos, eventualmente conseguir, e que estão todos basicamente empatados. Nos 5%, não é? Eu diria que aí pode ser decisivo, de facto, a notoriedade. Ou seja, aí mais do que a dinâmica partidária, aí porventura poderá ser depois decisivo na hora de votar. Quem não quer votar, digamos, no centrão e queira votar num dos partidos mais pequenos, aí apostar se calhar na pessoa que conhece melhor ou na pessoa que reconhece. Mas sinceramente eu acho que o mais interessante deste dado é que, uma vez mais, aquilo que nós achávamos que João Oliveira era uma pessoa muito reconhecida, eu pelo menos tinha essa ideia, e que seria uma aposta em alguém muito conhecido e que teria uma grande notoriedade, não se reflete depois nos números. Isso significa que, de facto, as pessoas em casa se calhar veem e dão alguma atenção a quem são os líderes, porque é quem se candidata nas legislativas, mas depois acabam por não conhecer a generalidade dos políticos. Sim. Liliana, ainda neste tema, no jornal de hoje temos uma entrevista a Sebastião Bugalho. Nós temos estado a entrevistar todos os cabeças de lista. Entre outras coisas que ele nos diz, assume que as europeias serão uma espécie de segunda volta das legislativas, que vai um pouco também na conversa que estamos a ter. Tu achas que é ele que vai contribuir para a AD se distanciar do PS? Eu concordo em absoluto com o David. Acho que aqui o mérito de uma vitória não se pode atribuir apenas a Sebastião Bugalho, mas acho também que Luís Montenegro foi muito inteligente com a escolha de Sebastião Bugalho, porque por um lado silencia um crítico, embora simpatizante da ala direita, ele aliás assume a sua proximidade. Mas ele diz muitas vezes na entrevista que é independente e vai Sim. ficar independente.
É independente, mas quer muito... já recuou com algumas posições, portanto, ou com algumas afirmações já se tornou um bocadinho mais moderado. Portanto, não é assim tão independente quanto isso, obviamente, porque está integrado num partido e tem que o representar, numa coligação, neste caso. Mas eu acho que Luís Montenegro foi inteligente na escolha de Sebastião Bugalho, não pela figura, mas precisamente por sendo uma pessoa que não é militante do partido, caso as eleições não sejam, os resultados não sejam assim tão bons para a Aliança Democrática, permite-lhe sempre distanciar-se um bocadinho, distanciar o partido desse resultado e dizer, pronto, nós arriscámos, trouxemos uma pessoa, apostámos aqui num perfil completamente diferente, ou seja, permite descolar um bocadinho um mau resultado para a Aliança Democrática do próprio partido e do próprio governo. É a minha leitura. Agora, a campanha ainda não começou, mas há alguns candidatos que já estão na estrada. Sebastião Bugalho é um deles, já está num forte ritmo de pré-campanha. E aquilo que nós vemos, que eu tenho acompanhado nas televisões, nas redes sociais, é que ele de facto faz-me lembrar o Paulo Portas. É aquela coisa do Paulinho das Feiras. E é engraçado porque vem do mesmo partido, não é? O Sebastião Bugalho candidatou-se pela primeira vez a umas eleições pelo CDS, também como independente, mas numa lista do CDS. Tem um percurso enquanto jornalista e comentador político e de repente vemos um lado dele, de longe das gravatas. Tenho assinalado que tem também até nas visitas que faz e nas ações de campanha, vestido até roupa típica das regiões que está a visitar. Portanto, ele está num mood Paulinho das Feiras, está num mood Marcelo, se quisermos. Um mood popular. Um mood completamente popular, sim, muito longe da seriedade do comentário político que fazia nas televisões. Portanto, eu acho que há aqui uma... Deixa-me só interromper por uma coisa, porque eu acho que é giro que ele aproxima-se, ou é candidato enquanto independente, fez o mesmo que o CDS, mas o próprio Paulo Portas, a aproximação que faz ao CDS... É enquanto independente e pelo independente. Portanto, não, mas é mesmo verdade. E, portanto, há aqui uma certa proximidade. Eu concordo totalmente com aquilo que tens dito, que estavas a dizer, porque aquilo que se tem visto é de facto um Sebastião Bugalho, ou seja, muito na linha do que era o Paulo Portas. Ou seja, eles são vistos como betos, como vindo, sim, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo depois com capacidade de se aproximar do português comum nas feiras. Eu posso só dizer uma coisa. Claro que sim. Eu tenho algumas dúvidas por acaso sobre essa comparação de um com o outro, que eu conheci bem o Paulo Portas, acompanhei bastante. Mas estamos a falar do estilo de campanha. Sim, acompanhei e não vejo assim um certo jeito para a comunicação, mas não há assim tanta proximidade entre um e outro. Eu garanto, ontem na entrevista ele cumprimentou todas as pessoas com quem se cruzou, desde a empregada de limpeza à pessoa... Isso não é isso que caracterizava o Paulo Portas. Mas eu, sobre Sebastião Bugalho, eu gostava de dizer uma coisa. Ele tem muito jeito para ser candidato, tem os seus méritos, mas tem um grande mérito, que já tinha manifestado como comentador, hein? Que assim é muito mal educado. O Não que respeita... Sebastião Bugalho fez no debate com Marta Temido, o terrorismo verbal, como lhe chamou o João Oliveira, de interromper, saltar para cima, eu vi-o fazer isso como comentador na CNN Sim. várias vezes. Colegas que estavam com ele a comentar. Aquilo não se faz, aquilo mostra uma falta de educação, uma falta de respeito pelos outros. É falta de... Uma falta de tolerância. Tem mais do que um demérito, não é? Não estamos aqui a endeusar a figura de Sebastião Bugalho. O que eu estou a dizer é que, claro, porque eu acho que aquilo é mesmo indecente, aquilo é feio. É feio. Não, eu acho que é uma... Ele não deixou a Marta Temido acabar o raciocínio, não a deixava acabar uma frase, gritou com uma agressividade para cima dela. Ele é muito agressivo. Ele no primeiro debate, Francisco Popero estava a ouvir aquilo que ele estava a dizer, quando ele sugeriu que se fosse ver o ambiente das reuniões, para sentir o ambiente das reuniões em Bruxelas, Francisco Popero gracejou, não é? Teve uma reação e ele vira-se para ele e diz: está a rir-se por alguma razão, está a rir-se porquê? Portanto, obviamente que ele tem aqui um. Sim, mas não é isso. Mas é que desta vez ele foi mesmo. Não é desta vez, ele já fez isto várias vezes. E ele fez não isso várias vezes como comentador. Sim, mas enquanto candidato ultrapassou um pouco as marcas, é verdade. Ele tem um estilo agressivo na forma como aborda as coisas, porque ele é muito. É mal criado. E não sei se é mal criado, ele é muito agressivo. E acho que extravasa muitas vezes agora aquilo que nós estávamos aqui a falar, que são planos totalmente diferentes. Eu acho que ele, no plano intelectual, está ainda há anos-luz, até porque se vê pela forma como ele domina os dossiês, mas ele muda de opinião e vai variando de opinião,
Quer dizer, não é que o Paulo Portas não o tenha feito, foi contra o euro e depois foi a favor do euro. Que são figuras diferentes. Eu não estava a comparar em termos intelectuais. O que eu estava a falar, e atenção, São José, é mesmo diferente o que eu estava a dizer, e acho que a Liliana também estamos a comparar na maneira como abordam a rua. Exatamente. A campanha era nesse sentido. E Eu confesso que não vi como é que ele se comporta depois com as pessoas. E eu ia fazer a brincadeira de que o Bugalho é uma espécie de Paulinho das Feiras, mas medievais, porque ele tem ido. É muito medievais. Sim. Feiras Não, eu, medievais. por exemplo, sei que ele esteve numa feira perto na minha região, e eu sei de pessoas que estiveram com ele e, portanto, que me passaram também essa. Apesar de eu não ter andado na rua, e passaram-me essa ideia. Agora, o que a São José diz é absolutamente revelador da personalidade dele. Uhum. E é muito desconfortável para quem está a assistir a um debate. Eu sinto-me desconfortável. Não é só ele. Ele podia fazer isso e tu não sentes o desconforto. Mas ele, quando ataca a outra pessoa, quem está a ouvir também sente o desconforto de estar na pele da pessoa que é interpelada por ele. E eu acho que isso pode prejudicar eleitoralmente, por acaso. Acho que quanto mais ele revelar esse lado, sim, também. quanto mais transparecer, claro que agora acabam os debates e em vai haver mais campanha. cenas. Sim, ele há um caso, por exemplo, há um caso em que ele estava a comentar com a Maria João Avilés, e a forma como falou com ela, e atenção, eu não quero estar aqui a dizer que se deve tratar as pessoas de forma diferente por causa da idade, por causa do género. Porque eu vi-o fazer isso com pessoas mais porque novas. ele faz isso com pessoas, mas por outro lado também me faz uma certa confusão. Normalmente com mulheres. Não só, eu também fico não, fazer João, isso Então o com Miguel homens. trata de rock. Não, O isso Miguel não. trata de rock Sim, é também. verdade. E não acho que haja uma questão de género, mas por exemplo, aí quer queiramos, quer não, quando estamos a falar com alguém que tem mais do dobro ou que tem o triplo da nossa idade e não temos, não digo algum cuidado na maneira como falamos, não é como expomos as nossas, não é aquilo que nós defendemos, podemos estar contra essa pessoa, mas eu pelo menos fui educado assim. Acho que temos de ter algum respeito pelas pessoas que têm idade para ser nossas avós. Não, mas todas as pessoas com qualquer Está bem, eu não gosto da lógica do mas fui educado assim e não consigo ser de outra maneira. E portanto acho porque que não és mal criado, foste bem criado. E ele devia ter tido esse Ele cuidado. é muito mal Pronto. criado. E não acho que se tenha que tratar bem as pessoas mais velhas e mal as pessoas mais novas, Sim, mas acho pois. que temos que ter algum cuidado especial com as pessoas mais velhas, sobretudo. E ele não demonstra isso, é um facto. Então, José, eu vou-me manter neste tema, apesar de começar a pergunta por uma coisa que parece lateral. 7 sindicatos assinaram esta semana um acordo histórico com o Governo sobre o tempo de serviço dos professores, o tempo que foi congelado há vários anos. E a minha pergunta é se isto vai ser uma boa ajuda à AD nas europeias. Eu acho que vai ser uma excelente ajuda. Aliás, eu quero dar os parabéns ao Governo e ao Ministro da Educação, porque de facto conseguiu resolver um problema que estava nas ruas em manifestação há 2 anos, que estava a destruir o sistema de ensino público em Portugal, o ambiente das escolas, a desgastar as pessoas que têm filhos em idade escolar e que nunca sabiam a que horas era a greve, ou quando é que era a greve, ou se havia greve, ou o que é que faziam aos miúdos quando havia greve. Eu acho que isto é uma lança em África do Governo, porque resolveu um assunto que Costa não quis resolver. António Costa considerava que para resolver para um tinha que resolver para todos, numa lógica de igualdade em toda a função pública, e não queria, e não quis. Em menos de um mês de negociações, o Ministro da Educação resolveu o problema, até dando mais do que o PSD tinha prometido. O dobro? Porque o problema vai ficar resolvido em 3 anos. São 4 etapas, mas em 3 anos. Até porque 2027. em junho de 27 o tempo está integralmente reposto. Isto é uma vitória imensa para os professores, é de uma justiça social Que é um meio termo, geral. não é? É um meio termo, é uma negociação de facto, não é? É um Sim, meio termo. não, houve cedências de parte Sim, a parte houve e novas... pronto, foi. Houve diálogo social e admito que venha pacificar. Eu aqui há 2 semanas num comentário escrevi que este tipo de negociações poderiam trazer paz social. Eu penso que podem trazer, porque a FENPROF, que é o maior sindicato dos professores, não assinou. E tradicionalmente nunca assina acordos, porque a CGTP nunca assina acordos de concertação social. O STOP é um sindicato também radical populista, que ainda as negociações estavam a ocorrer, já marcou uma greve, agora não sobre os ordenados, mas sobre as provas da frição, os exames, não é? Pronto. Portanto, eu admito que a FENPROF e o STOP venham a marcar novas greves. O que eu duvido seriamente é que haja
capacidade de mobilização, como nós vimos nos últimos anos dos professores. Porque estas medidas vão fazer justiça a milhares de professores. 100 mil. Milhares de professores. É evidente que os que entretanto se reformam antes de atingir aquele, ou que já se reformaram, mas isso são outras negociações, é um outro universo. Agora o global dos professores vai se sentir recompensado, reconhecido, e eu tenho grandes dúvidas que a FENPROF tenha capacidade e o STOP de fazerem a movimentação social que fizeram nos últimos 2 anos. Agora, seguramente. Este era o principal foco de contexto. Portanto, Era, claro. E agora vamos ver o que é que acontece com os médicos, com as forças de segurança, com o setor da justiça. Eu acho que até dia 9 de junho podemos ter algumas surpresas, e como eu já disse aqui a semana passada e já escrevi, eu intuo, a percepção que tenho é que quando chegarmos à altura da discussão do próximo Orçamento de Estado, ninguém vai ter condições políticas para chumbar o orçamento, porque a popularidade do governo vai ser grande. E eu posso acrescentar uma coisa, porque eu acho que é muito importante. O São José está a dizer uma coisa e eu acho que é muito relevante. E eu vou ser muito rápido só a dizer isto, que é, de facto, o governo tem tentado demonstrar essa capacidade ou essa vontade de diálogo, não só com partidos, às vezes ensaiando, mas às vezes mais sendo verdadeiro esse sentido, essa vontade de diálogo com os partidos, mas no caso da concertação social e com setores, não tenho dúvidas. Eu acho é que Luís Montenegro teve aqui um mérito e é uma coisa que lhe pode ser reconhecida e que vai ao encontro do que a São José está a dizer, no sentido de ele poder vir a ganhar de facto popularidade, que é, ele reconheceu nos professores a necessidade de haver um tratamento especial, como há muitos anos, para juízes, para médicos e para outros setores, e que não havia para os professores e que levou também, contribuiu para o descrédito e para a desvalorização da profissão enquanto tal. E eu acho que assumir isso é um passo relevante para a sociedade. Não chega para tornar a carreira apelativa, continua a haver problema, mas faz-se justiça. Vai ser preciso fazer mais para resolver o problema dos professores da falta de professores. A degradação do ensino público nos últimos anos, largos anos, tem sido de tal forma, aliás, desde Maria de Lourdes Rodrigues começou a tratar mal ostensivamente os professores no governo Sócrates. Portanto, a questão tem décadas e há muito a fazer pelo ensino. Mas isto é muito importante como sinal social. Vamos fazer uma passagem rápida por um tema que já não é desta semana, ou que pelo menos não começou esta semana, mas que se tem conseguido manter à tona da água. Refiro-me ao caso do pode, não pode, da Guiá Branco na Assembleia. David, embora ele também tenha tido quem o defendesse, foi muito criticado pela forma como reagiu a umas declarações recentes de André Ventura no plenário. Como é que tu viste todo este caso? Este caso é um caso que envolve... Eu vou tentar ser muito rápido, até porque já estamos com pouco tempo, mas é assim... Eu acho que este é um caso que tem inúmeras facetas, inúmeras dimensões e é difícil de analisar vendo apenas por um plano. Por um lado, a esquerda é muito crítica e muito vocal e sente-se aqui, na forma como a esquerda reagiu a isto, há aqui um sentimento de orfandade face a Santos Silva, que Santos Silva assumia as despesas no combate político perante o populismo do Chega e porque estas declarações são mal educadas, obviamente são ofensivas, mas são ignorantes muitas das vezes, algumas comparações que fazem, mas são declarações que têm sobretudo um pendor populista, porque nós sabemos, ou imaginamos, que elas têm muita atração na sociedade. Nós sabemos que Portugal, não tenho dúvidas em dizer isto, há um machismo estrutural na sociedade, há um racismo estrutural na sociedade, e portanto este tipo de abordagem colhe muito bem naquele que é o eleitorado do Chega. Ora, e, portanto, é populismo puro e duro e é populismo eleitoral, se quisermos, eleitoralista. E Santos Silva fazia um combate que nós depois podemos concordar ou discordar da maneira como ele fazia esse combate, porque há quem diga, e eu estou em crer que sim, que de facto potenciava o Chega. A Guiá Branco, ao fazer isto desta forma, não sei se potencia ou se não potencia o Chega ou se lhe dá liberdade a mais, mas sinceramente, se aquela declaração... Eu aí concordo com o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. Eu não estou a defender que a Guiá Branco não diga nada, mas estou a dizer que se a Guiá Branco não dizendo nada e aquilo passasse em branco, digamos assim, eu estou em crer que aquilo não ia chegar à generalidade dos cidadãos porque não estão a ouvir o Parlamento e, portanto, não ia beneficiar o Chega eleitoralmente. Agora, vem o outro lado, que é o lado ético e o lado até aqui da autoridade política e daquilo que deve ser o respeito pelo Parlamento.
E daí eu também concordar com uma coisa que disse a Andreia Sanches num editorial, que é dizer, de facto, porque os juristas dizem que ele não pode interromper, o regimento não lhe permite retirar a palavra por uma questão de liberdade de expressão, do que quisermos, e não pode, é verdade. Não pode, mas deve. E quando digo deve, não lhe deve tirar a palavra, mas deve, pelo menos, na minha opinião, enquanto político moderado, que é, acho eu, enquanto membro de um dos partidos fundadores da democracia e ainda um dos 2 maiores partidos portugueses, eu acho que Aguiar Branco tem o dever de dizer, ok, eu não lhe vou retirar a palavra porque ele tem o direito de dizer o que disse, mas eu discordo dos termos utilizados aqui no Parlamento. Não são aceitáveis. De marcar-se. Mas aí continua a poder, não é? É o Aí chamado continua a direito. poder. Não, ele continua a poder. Não, mas pelo Direito à menos ele... estupidez. Não, é o chamado direito do Presidente a advertir. A advertir. A advertir. Exatamente. Está no regimento. Exatamente. E a advertir e até Até pode demarcar-se. tirar a palavra. Sim, Até pode. mas aí já Ele não vou tem tão lá um longe. botãozinho para tirar Sim, a palavra. mas já não vou tão longe. Porque os juristas entendem que ele não o pode fazer. Sim. E eu não vou discutir com os juristas. Agora, vou discutir politicamente que ele pode demarcar-se. Apenas dizer, eu não me revejo, eu não lhe retiro a palavra porque este é o meu entendimento do regimento. Porque ele entende a função de Presidente da Assembleia da República de uma forma técnica, tecnocrata e não política como Santos Silva fazia. Sim. Pronto. Agora, ele podia ainda assim institucionalmente proteger ou de alguma forma salvaguardar aquele que é o papel que ele desempenha, porque há quem tenha vindo defender que o Presidente da Assembleia da República é um mero mestre de escola que está ali para gerir os tempos e tal. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais do que isso. Não vou dizer que tem que retirar a palavra, mas acho que lhe ficava bem demarcar-se. Dizer assim, eu não retiro a palavra, ele pode dizer isto, mas eu não me revejo e acho que não o deve fazer. Mas eu acho que ele, não sendo claro sobre isso, ele deixou essa mensagem muito subliminarmente, não é? Porque ele diz... Vamos deixar que sejam os portugueses a julgar nas urnas. Mas isso é muito subliminar. Tem que dizer, eu não me revejo nestas declarações e preferia que não acontecessem no plenário. Ponto. Acho que se resolvia o problema desta forma. Liliana, entretanto tivemos conhecimento de insultos que deputados do Chega tinham ou têm por hábito dirigir sobretudo a deputadas aconteceu na anterior legislatura. André Ventura queixa-se muito de que na sociedade há um certo sentimento de impunidade que está a crescer. Pelos comentários que são atribuídos a esses deputados, não dirias também que eles estão a dar provas de um certo sentimento de impunidade? O Chega não tem feito outra coisa desde que foi eleito. Eu recordo, sim, de cabeça, porque haverá mais casos que eu não tenho presentes. Cristina Rodrigues, deputada do Chega, foi acusada por um crime cometido dentro das paredes da Assembleia da República. Está no Partido Chega, a mesma. O deputado eleito pelo Círculo da Europa, o tal que foi imigrante ilegal também, tinha um historial de ilegalidades no seu percurso, chegou até a ser expulso de França, país para o qual emigrou. Há também um outro deputado eleito pelo Círculo fora da Europa, se não estou em erro, que também teve problemas com os Estados Unidos. Sobre isso, sim. Portanto, isto são só os exemplos de alguns deputados com problemas na justiça, que há mais, e repito, agora não me recordo, não tenho presentes aqui, mas existem. É muito fácil encontrá-los e quem quiser pode, uma rápida pesquisa no Google conduz até isso. Portanto, só aí há impunidade nas suas próprias escolhas, face àquela que é a campanha moralista e populista que o Chega tem permanentemente. Depois, estes casos, estas denúncias, e para responder à tua pergunta, estas denúncias não são de agora. A Sábado tinha feito um artigo até há um mas há ano. quem diga que continuam. Sim, agora, não são de agora, ou seja, não começam agora. O público também fez, aqui há uns meses largos, a Bárbara Reis fez no âmbito das legislativas uma reportagem sobre o comportamento deles, Em congresso? sobretudo fora do hemiciclo. Não. Uma Nos reportagem corredores. no Parlamento, nos corredores. Sim, houve até quase uma cena de pancadaria com a assessora. agressões, Sim, a forma como tratavam a deputada Romualda. essa do PS. questão foi exposta inicialmente, se não estou em erro, pela Sábado há um ano. A forma como tratavam a Inês Sousa Real. Exposta pela Sábado, com justiça, foi a Sábado que escreveu pela primeira vez esse artigo. Não, a Bárbara Reis escreveu isso antes, desculpa. Não escreveu, não foi? São José, Notícia é da Sábado. Sábado. Ah, é? É. Mas olha que a Bárbara fez um trabalho sobre isso. Pronto, mas acho que aqui devemos a justiça à Sábado pelo trabalho que fez, e eu estou a dizer isto porquê? Porque os comentários que eu tenho visto nas redes sociais são: mas porquê que só estão a falar disso agora? Porquê que esta questão não é de agora? A questão é muito anterior a esta discussão toda sobre a liberdade de expressão que aconteceu nesta última semana, e acho que é gravíssimo. E aqui sublinho que acho que a estratégia do PAN anunciada esta semana é inteligente. Aliás,
é anunciado esta semana, mas a semana passada no plenário começou a ficar evidente que os deputados estão a repensar a forma como querem responder ao Chega, desde logo começando a repetir os insultos que ouvem a partir do púlpito, ou seja, há muitos insultos que nós, jornalistas, da bancada dos jornalistas, não conseguimos ouvir, percebemos que estão a ser gritadas coisas, mas não temos a percepção do que é que está a ser dito porque os microfones estão desligados. E essas partes que acontecem na história do funcionamento dos plenários nem sempre ficam registados na ata. E aquilo que quer Rui Tavares do LIVRE, quer Inês de Sousa Real do PAN fizeram num dos plenários da semana passada foi repetir aquilo que ouviram e pediram: eu quero que isto fique registado em ata, que eles estão a dizer isso, porque isso permitirá, agora de futuro, levar essas questões à Conferência de Líderes e abrir processos disciplinares face àquilo que está a ser dito, e acho que é uma boa forma de combater e acabar com essa impunidade que o Chega tem demonstrado ter constantemente. Vamos reservar os minutos finais que temos para o público notório, São José. Pois eu trago aqui um nome que nós não falamos já há várias semanas, é o do Dr. António Costa, ex-primeiro-ministro, que continua a ser um fenómeno de popularidade, apesar de continuar a ser investigado por uma suposta suspeita pelo Ministério Público. Não é suposta, é suspeita. Uma suspeita. Pode ser. Uma suposta ilegalidade que cometeu. Tive 2 sondagens desta semana, uma do Público, em que 51% dos inquiridos achavam que ele tinha condições para ser presidente do Conselho Europeu. Mesmo que não haja nenhuma decisão sobre o processo. Porque as pessoas não acreditam na justiça. Pronto, isso foi a sondagem seguinte. E há outra sondagem muito interessante da CNN, em que 17% dos inquiridos dizem que António Costa dirá um bom presidente da República, seguindo-se em segundo lugar António Guterres e Passos Coelho com 13% e Gouveia e Melo com 10%. Então eu acho que o António Costa está a transformar-se numa espécie de reserva da nação para o futuro. Vamos lá ver se ele se chegar às presidenciais com esta popularidade, se vai continuar a dizer que não é não. David. Eu vou aqui na linha, no seguimento daquilo que perguntaste à Liliana, tem um bocado a ver com esta forma como depois o Chega reage a estas acusações, a estes insultos. Porque eu acho que aqui, além dos insultos, não estou a dizer que é muito diferente, mas há um bullying deles, e que não é no plenário, é fora do plenário. E eu tenho relatos de alguns casos também, nos corredores, a forma como eles, às vezes até mesmo sem falar, às vezes até com certos olhares, a forma como algumas indiretas que deixam nos corredores ou nas comissões. Portanto, está muito para lá daquilo que é o mero plenário ou aqueles à partes que há no plenário. A forma como depois o Chega reage é dizendo, inclusivamente pela deputada Cristina Rodrigues, que era alguém que supostamente enquanto deputada do PAN tinha um lado feminista e tudo mais, que de repente se esvaiu ali por entre a vontade de ser deputada e de servir a nação. Deputada do PAN, não, funcionária do PAN. Não, deputada do PAN. Ela foi eleita e depois passou a deputada do PAN. Ela foi eleita deputada do PAN sem conhecer o programa do PAN. Por Setúbal. Por Setúbal, sim. Não conhecia o programa do PAN, presumo que também não conheça bem o programa do Chega, mas pelo menos já vem falar com vontade e vem... basicamente a minha ideia aqui é dizer, eles vêm sempre dizer, então mostrem provas, porque senão avançamos para o tribunal. É aqui uma espécie de queixinhas, então vou-me queixar, neste caso vou-me queixar ao tribunal, e é como quase vou-me queixar à minha mãe, e que fica mal, porque nós sabemos que há bullying. Não tenho dúvidas que há bullying em relação a muitos deputados, mas sobretudo deputadas. Acho que é feio Cristina Rodrigues, tendo em conta o curto passado, que também não lhe deixou legado nenhum, mas que ela tentou mostrar que era uma coisa e agora vem falar em nome do Chega, perante circunstâncias que ela própria terá presenciado, julgo eu, quando era deputada do PAN, acredito eu, porque Inês Sousa Real era um dos alvos principais, ainda julgo que será, mas até há pouco tempo era claramente um dos alvos principais do Chega, e portanto aqui é mais para salientar aqui causa aqui algum sentimento de vergonha alheia ou até de asco a forma como o Chega depois vem reagir, porque eu não digo que
que seja todos os dias, mas que há bullying e que há muitas pessoas que confirmam que há bullying, e portanto eu mais facilmente acredito na quantidade de pessoas que já vieram publicamente dizer isso e noutras que por não se quererem expor, que acabam por não dizer isto, mas que se sabe que aconteceram situações dessas. Acredito mais dessas pessoas do que quando André Ventura ou Cristina Rodrigues vêm dizer então como apresentem provas, senão vamos para tribunal. Antes era muito melhor que o Chega dissesse assim: ok, nós vamos tentar moderar o nosso comportamento, porque são pessoas que não estão habituadas à prática parlamentar e até a algum civismo na maneira como estão na vida pública. Desculpa, Liliana, eu sei que estamos com temos de ser muito rápidos. Vou ser super rápida. Sobre o Chega, dizer uma coisa que me esqueci que acho importante. Esta interrupção constante para um partido que diz que quer trabalhar e melhorar Portugal só mostra que não fazem outra coisa a não ser um circo e um lamaçal. Estão permanentemente a interromper os trabalhos, a interromper os curtos tempos que alguns deputados têm para intervir e não permitem que os trabalhos decorram na normalidade. Exemplo disso foi a semana passada, quando, num debate que tinha sido pedido por eles, quando foi chamada uma das deputadas, no caso de Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, começaram a apupar o nome dela, ainda ela não tinha aberto a boca. Portanto, há uma constante interrupção dos trabalhos e em vez de estarem lá, de facto, tendo como prioridades melhorar a vida dos portugueses, como se comprometem e dizem que querem fazer, estão permanentemente a impedir que os trabalhos progridam. O meu público notório é a ausência da direção do LIVRE e do apoio de uma posição assumida por Rui Tavares, que ainda não vi, de apoio ao candidato Francisco Paupério, a cabeça de lista do LIVRE. Acho que se vi um tweet de Rui Tavares sobre o Francisco Paupério e era para dizer que não o tinha conhecido no Congresso, que o tinha conhecido antes. Portanto, acho que e depois de também ter visto a prestação de Francisco Paupério nos primeiros debates, num primeiro debate surpreendeu toda a gente e de facto esteve muito bem. Depois houve, se calhar, o fator surpresa também se diluiu e não esteve tão bem, ou pelo menos não foi o vencedor dos outros debates, mas sempre muito enquadrado com aquelas que são as visões do LIVRE e dos Verdes. Portanto, não percebo a celeuma da direção do partido com este candidato e acho que fica muito, muito, muito mal a um partido que se diz democrata e que faz tanto bandeira das primárias abertas no seu partido serem únicas, depois de decidir as coisas numa espécie de comitê central e, ao ficarem satisfeitos com os resultados, não apoiar de uma forma taxativa o seu candidato. E o LIVRE só não elege nestas eleições se Rui Tavares não quiser. E não me parece que ele queira. O grande risco é eleger de facto Francisco Paupério e acontecer o que aconteceu com ele próprio, que é desfiliar-se do partido que Ele não foi era eleito. filiado, era independente. Mas como? Mas Não, afastou-se. desfiliar-se no sentido Mudou- de mudou de- ficar mudou de como bancada. partido não inscrito. Era isso. Como deputado Não é inscrito, que a Marta Temido não o tenha já convidado a integrar a esquerda. Já deixou esse convite num debate. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Na próxima semana fazemos uma interrupção para gozar o feriado do Corpo de Deus. Voltamos na reta final da campanha para as eleições europeias. Até lá. Até lá. Adeus. É. O público fica no ouvido.